O filme Encanto está cheio de muitos mistérios complexos elaborados pela Disney, causando muitas perguntas que surgiram por parte dos fãs. Por isso, começamos a investigar e a juntar as pistas que encontramos na internet. Com entrevistas, perguntas e respostas dos atores de voz e diretores, conseguimos responder uma das perguntas mais interessantes. Então preparem-se, amigos, porque veremos as melhores perguntas de Encanto finalmente respondidas. As portas e quartos são uma parte essencial do filme. Eles nos mostraram que existe magia nesta família e que cada um dos membros tem seu próprio espaço dentro da casinha. Uma coisa particular é que cada um tem seu quarto projetado de acordo com sua personalidade, incluindo sua porta. Cada porta tem o nome de quem pertence, com exceção da avó. A pergunta que só surgiu, para os mais observadores, é: por que o nome real da avó, que é Alma, não está na porta dela? A porta claramente diz avó. Então, o que aconteceu aí? Bem, amigos, essa pergunta não requer muita lógica para entender a resposta. Como os produtores mencionaram que, quando Casita foi criada, no início, a porta da avó realmente tinha seu verdadeiro nome, Alma. Mas a magia de Casita lhe dá esse certo grau de inteligência. Então, esse nome mudou assim que Alma teve seus netos. Que Casita inteligente, não é mesmo? Agora sabemos que, em certo grau, a magia faz com que Casita seja inteligente. Casita, me ajude, Cajonesse. E se lembrarmos bem, neste filme, nos insinuaram que apenas aqueles que são da família Madrigal de sangue poderão ter o privilégio desses dons. E eu digo de sangue, porque Félix e Agustin fazem parte da família e mesmo assim eles não têm poderes. Então, você precisa ter o sangue madrigal para poder obter um dom? Nossa primeira resposta, sem pensar muito, seria sim, porque isso seria o mais lógico, certo? Mas a realidade é que estamos completamente enganados. Não é necessário ter o sangue da família Madrigal para obter um dom. A questão é que, desde o início, os criadores de Encanto estavam discutindo sobre isso. A primeira ideia era que o sangue de Madrigal seria ideal para poder ter o dom, mas no final decidiu-se que os dons seriam destinados apenas para as crianças, ou os filhos dentro de Casita e a família Madrigal. Então não importa, se houvesse uma criança adotada na família, essa criança também receberia seu dom. Paciência, senhores, vocês não recebem um dom especial? E a pergunta óbvia que se segue é: por que Mirabel não recebeu um poder? Eu trouxe o especial pra você por ser a única Madrigal que não tem um dom. Eu chamo isso de nosso especial, não especial, já que não houve um dom pra você. Existem várias teorias na internet sobre por que ela não tem um dom. Algumas têm a ver com o passado que discutimos, onde usamos Félix e Agustin como exemplo. Mas, na verdade, ela recebeu um dom por casinha. Esta pergunta é um pouco complicada de responder neste vídeo tão curto, mas farei o possível. Em torno do filme, há muitos simbolismos que nos ajudam a identificar a personalidade de cada personagem. Por exemplo, Luísa tem figuras em suas roupas que representam força. Camilo tem camaleões que obviamente têm a ver com sua habilidade de mudar. E Bruno tem ampulhetas. Mas Mirabel tem borboletas, assim como a vela mágica. Então ela é a reencarnação da vela. Por isso, quando ela tocou a porta principal da casa, ela se transformou e ajudou todos a recuperarem seus dons. Além disso, ela é a que está bem à frente da imagem da porta. Mas se ainda estão confusos com essa resposta, recomendo o vídeo que fizemos sobre isso. Mas já que estamos falando dos quartos, vamos com uma pergunta um tanto curiosa. Se a casa dos Madrigal é ampla e cheia de quartos, tenho certeza que há várias áreas que não pudemos ver no filme. Mas então, eles têm banheiros em outros quartos? Ou cada um dos personagens tem seu próprio banheiro? Ao ver que a casa é muito grande e seus quartos bastante amplos, graças à magia,
A primeira resposta que nos vem à mente é que sim, eles devem ter seus próprios banheiros, digo Antônio. Ele tem uma selva inteira com uma super cascata e pequenas árvores, onde seus animais devem fazer suas necessidades. E talvez a magia limpe todos esses resíduos, certo? Mas isso não é verdade. O co-diretor Jared Bush respondeu a essa pergunta através do Twitter. Ele diz que a família só tem um banheiro. Este banheiro é para toda a casa e os membros da família. Além disso, ele diz que, de fato, tinham cenas que mostravam este pequeno banheiro, mas no final foram removidas. A julgar por isso, tenho certeza que mais de uma vez a família Madrigal teve que fazer fila para entrar no banheiro. A menos que alguém com uma enorme cascata e vegetação os deixe fazer suas necessidades sem ter que causar incômodos a outros. Mas lembram-se de que zombamos dos pobres Félix e Agustin que não têm poderes em casa? Pois, na verdade, esses dois caras fizeram as pessoas se perguntarem o seguinte: como sabemos, eles apenas pertencem à família Madrigal, porque estão casados com alguns membros da família. Mas então, eles têm família à parte? E quanto a outros personagens de fora? Eles têm família dentro ou fora de Encanto? No tempo em que estiveram na tela, Félix ou Agustin não mencionaram nada sobre se tinham irmãos, pais ou algum primo. Mas os produtores disseram que eles realmente têm mais família, e de fato também vivem dentro de Encanto. Assim como os outros personagens que vemos, alguns têm família fora de Encanto. Mas o que mais queremos saber é quem são esses parentes de Félix e Agustin. Agustin, que, de fato, é mencionado, que serão mostrados na continuação deste filme, que se planeja que pode ser uma série, ou talvez uma parte 2. Mas agora, vamos com uma pergunta um tanto curiosa e ao mesmo tempo interessante, deixando de lado o pobre banheiro que eles têm. Esta pergunta tem a ver com a hora de dormir? Imaginem que vocês têm um dom dado pela casita na família Madrigal. Como vocês sabem, alguns desses podem se tornar involuntários de vez em quando. Assim como toda vez que Peppa tem uma mudança de humor ou certas mudanças de forma de Camilo. O que eu quero chegar é a seguinte pergunta: os poderes da família funcionam enquanto eles dormem? Como vai? Peppa está tendo um pesadelo ou se irritando em seu sonho? Começam a ocorrer mudanças climáticas sem que ela esteja consciente? Ou o que acontece com Camilo? Os sonhos dele estão fazendo-o mudar na vida real? Bem, na verdade, essa pergunta é fácil de responder, já que além dos produtores terem respondido, tem um pouco de lógica. Já que, como vimos desde o início do filme, os dons não são algo que se possa ativar ou desativar, simplesmente estão lá. Então sim, os poderes funcionam enquanto eles dormem. Na verdade, o coprodutor de Encanto menciona que o filme ia ter cenas disso, mas no final foram removidas. Mas na verdade há um membro da família com um poder que parece que pode controlá-lo ou desativá-lo. E estou me referindo a Dolores. Houve várias vezes em que ela ouviu muitas coisas pequenas, como o olho de Luísa, a poesia de Mariano, entre outras coisas. Mas também houve várias coisas que ela não ouviu, tal como no caso de quando Mirabel falou com Bruno, ou também quando ela não ouviu a avó, que estava preocupada que a casinha desaparecesse. Então, Dolores pode usar seus poderes voluntariamente? Felizmente, esta pergunta também foi respondida pelo coprodutor através do Twitter, que nos diz que Dolores não pode decidir quando usar seu dom. Este dom está presente nela o tempo todo. Mas o que o coprodutor não nos respondeu é como ela não ouviu as conversas que mencionamos anteriormente. Alguns fãs pensam que tem a ver com o design do quarto dela, então pode ser que esteja feito com uma barreira anti-ruído. Assim, ela poderia dormir e descansar de todo o barulho de fora. Mas essa teoria seria contraditória, já que ela ouviu o olho de Luísa e a poesia de Mariano. Portanto, minha resposta para isso é que o quarto dela está estruturado de outra maneira. Se quiserem saber como, temos um vídeo sobre este quarto e os outros não mostrados no filme.
E o que acontece se alguém decidir sair de Encanto? Eles podem ir embora e voltar? Uma pergunta bastante interessante, mas infelizmente isso ainda não pode ser comprovado. Bruno, que foi quem decidiu se isolar da família, disse que quando tentou ir embora de Encanto, não conseguiu. E isso porque as árvores que o cercam são muito altas. Por que você se foi? Mas não, você se foi? Ah, foi porque as montanhas que cercam o Encanto são super altas. E, além disso, o diretor nos explica que as pessoas de Encanto não têm nenhum motivo para sair de Encanto, já que eles têm tudo para poder viver lá. Ele acrescenta que o povoado é autossuficiente para produzir o necessário. Eles não dependem de uniões ou comércio com outros lugares. Com tudo o que tem ao seu redor, é suficiente e não há razão para sair de Encanto. Mas se acontecesse de alguém decidir partir, o retorno seria quase impossível. Isso é algo bom e ruim ao mesmo tempo, já que desta forma eles não precisam se preocupar com os conquistadores que seguiram Alma e Pedro para fora de sua vila. Mas o quase impossível é algo que está por vir. Então isso não significa que seja completamente impossível, porque de fato descobriu-se que alguns dos animais de Antônio não são da região da Colômbia. E isso abre a possibilidade de que, se esses animais puderam cruzar e chegar a Encanto, as pessoas também poderiam fazer isso. Uma coisa que fez muitos fãs duvidarem teve a ver com uma das cenas deletadas do filme, onde Bruno, ou como antes se chamava Oscar, ele discute com a avó antes de partir. Ele disse que não ia parar, a vovó ficou brava. Quando ela ficou brava, a casa ficou brava. E ele disse que ia embora. A avó falou que se ele saísse de casa, estaria morto para ela. Mas isso realmente aconteceu? Ele teve uma discussão com a avó? Os produtores responderam novamente à pergunta. Eles dizem que sim. Bruno teve uma discussão com a avó antes de partir, mas isso não foi apresentado no filme. Isso porque eles pensaram que seria melhor o personagem Bruno confrontar a avó, até que ele foi defender a Mirabel, quando pensou que precisaria mais da ajuda dela. E outro fato curioso com Bruno é que muitos se perguntaram o seguinte: a porta de Bruno foi ficando toda feia com o passar do tempo? Ou foi logo depois que Bruno se foi? Na verdade, a resposta não tem nada a ver com nenhuma dessas perguntas. A questão é que a porta não reflete a partida de Bruno, mas sim que o quarto foi adquirindo essa aparência, cada vez que Bruno se sentia cada vez mais isolado da família. O que faz sentido, já que, se lembrarmos, os quartos vão se formando, dependendo da personalidade e emoções de cada personagem. Mas depois que toda a tragédia com a casinha dos Madrigal foi resolvida, surgiu a seguinte pergunta: por que as montanhas não foram consertadas com a magia? Quando a casinha estava se desintegrando, e se vocês têm um bom olho, poderiam ter percebido Paishu e o seguinte: as montanhas se partiram em duas? Houve até uma cena em que Mirabel atravessou entre elas. Então, o que aconteceu com elas? Por que ficaram assim? E a resposta para isso é algo simples de entender, pois tem a ver com o propósito e a mensagem que o filme Encanto tem. A montanha teve que permanecer aberta para que, dessa forma, tanto a família Madrigal quanto todos os habitantes de Encanto não esqueçam seus erros do passado. Toda essa simbologia da montanha serve para que eles não cometam esses mesmos erros no futuro e estejam mais unidos do que nunca. Além disso, essa ruptura que agora existe nas montanhas pode servir para que as pessoas de Encanto tenham a possibilidade de receber novas visitas de outros lugares ou que possam explorar com outras nações. Talvez isso tenha a ver com a próxima continuação de Encanto. Fãs questionaram sobre certos personagens. Os primeiros queriam saber quem são esses três pequenos ou se eles têm algum nome. Quais são seus pudins? O que cada um sabe fazer? E por isso você não deveria tomar café? E de fato, se lermos o roteiro completo do filme, podemos saber seus nomes reais. Este rapaz se chama Pumped Juancho, que é um viciado em café, e inicialmente ia se chamar Huicho. Pumped Juancho, que nome tão estranho. Aqui temos a pequena Alejandra e Cecília. Todos esses rapazes têm referência a pessoas que ajudaram no filme.
Por exemplo, Alejandra leva o nome da guia Alejandra Espinosa, que levou os cineastas de Encanto pela Colômbia. Juancho, anteriormente chamado de Huicho, é uma referência a José Huicho Velázquez, o artista de desenvolvimento por trás do belo vestido costurado de Mirabel. Mas ao assistir ao filme, se notaram a mulher morena, de blusa branca e saia amarela. Podem ter se perguntado quem é ela ou como se chama? Seu nome também está nos roteiros. E aqui tenho a resposta para vocês. Mulher. Seu nome é Lily e também é uma referência a uma garota da vida real. Já que a colocaram por causa da colaboração e amizade que tem com Edna Liliana. Eu nasci na Colômbia, minha família é da Costa Pacífica. Colômbia é uma região de maioria da população negra e a Colômbia é o país grande da diáspora espanhola. Que sem ela não teriam conseguido fazer este grande filme. Por que a profecia de Dolores não se tornou realidade? Em uma cena, Bruno teve uma visão de Dolores. Nesta, Bruno via o homem dos seus sonhos, de Dolores. Mas ele revelou alguns dados que não foram totalmente agradáveis, já que Bruno disse a ela que seu amado estava fora de seu alcance. E além disso, comprometido com outra pessoa, Ele despertou em mim um amor impossível, afinal, comprometido com outra pessoa. Mas temos que reconhecer que Bruno não estava tão errado, já que a música não diz que o interesse amoroso de Dolores era casado, mas sim que estava interessado em outra pessoa. Isso não quer dizer que Dolores e seu amado não poderiam ficar juntos. O que significa que o relacionamento deles seria um pouco difícil de entender, já que enfrentariam vários obstáculos entre eles. No filme, parecia que Mariano era quem estava apaixonado por Dolores desde o início, mas na verdade foi Dolores quem ouviu a poesia de Mariano, quem não a havia revelado a mais ninguém. Por isso, ao se confessarem, seus sentimentos logo se conectaram. Além disso, a visão de Bruno não garantiu que Dolores ficaria completamente sozinha, além de que sua visão estava um pouco embaçada com a de Mirabel. Pode ser por isso que ele também não conseguiu dar uma resposta 100% clara para Dolores. Mas então, Mirabel se lembra de Bruno? Desde o início do filme, quase não se menciona Bruno. Inclusive, eles dizem na música: Meu tio Bruno, não se fala de Bruno. Mas considerando que ele se foi há 10 anos, parece quase impossível que Mirabel tenha alguma lembrança de Bruno. Já que, se começarmos a fazer as contas, Mirabel naquela época tinha apenas 5 anos. A menos que ela tivesse uma memória excelente, poderia se lembrar de algo. Assim como Camilo, que tem a mesma idade que Mirabel tinha quando Bruno foi embora, 5 anos. E o que Camilo descreve sobre Bruno não é totalmente verdadeiro. Eles correm em pânico ao ouvir o seu nome, não há volta atrás. O que ele diz em sua música são apenas rumores que ele ouviu sobre a família e a vila de Encanto. Ter dons já é uma grande responsabilidade, mas em que momento começam a surgir problemas com esses dons? É desde o início ou depois de um tempo? Por lógica, quando não estamos familiarizados com algo, vão surgir certos inconvenientes. Foi o que ocorreu com as habilidades dos meninos. No início, eles não são tão estáveis, e isso já é um pequeno problema, pois eles têm que aprender a controlá-los. Além disso, a avó diz a eles que vão encontrar um bom propósito para caso. Ambucasa. Eu sou dono. Estavam te esquentando na cadeira. Obrigado, Tunito, e logo encontraremos como aproveitar a bênção que você recebeu. Mas por outro lado, quando já os têm dominados, surge outro problema, já que se tornam uma grande responsabilidade, cheia de pressão por parte da avó. Neste ponto, eles já não veem os meninos como um dom ou como um presente, mas sim como uma maldição. E por último, uma pergunta um tanto curiosa, mas que de fato é feita muitas vezes aos produtores de Encanto. E quanto à altura de Mirabel? Quão alta ela é? Para a idade que ela tem, Mirabel, que tem 15 anos, tem uma altura média, pois ela mede 1,57 m.
ela pode ser mais alta que alguns de vocês. Muito bem, amigos. Se vocês têm alguma outra pergunta que gostariam de saber sobre Encanto, não se esqueçam de deixá-la nos comentários.